Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Hoje nós vamos dar início à nossa meditação do 9º artigo da nossa profissão de fé, que afirma: creio na Santa Igreja Católica. Nós vamos gastar muitas semanas meditando sobre esse artigo da nossa profissão de fé, mas um longo caminho se começa com um simples passo, né? Então hoje vamos introduzir esse tema. No Catecismo da Igreja, logo que se começa a meditar o artigo 9º, nós temos uma afirmação que penso que vale a pena nós tomarmos por inteira, que é tirada da Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, e nos ajuda a compreender o lugar que a afirmação creio na Santa Igreja tem dentro da profissão de fé. O texto diz assim: sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo, é que nós temos uma referência ao Concílio Vaticano II, né? Congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da Igreja. Por que essa citação aparece aqui no início da meditação sobre a Santa Igreja Católica? Porque todo o artigo de fé sobre a Igreja, ele está na inteira dependência daqueles artigos que se referem à pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a luz dos povos. A Igreja não tem outra luz senão a luz de Cristo. Os padres da Igreja usam uma comparação para se referir à Igreja em relação a Cristo, que é a imagem da lua. A lua, ela reflete a luz do sol. Ela não tem um brilho próprio, mas o brilho é o reflexo do sol. Assim também, a luz que a Igreja é chamada a irradiar não é uma luz própria, mas é a luz de Cristo. E que se torna luz da Igreja porque a Igreja é o corpo de Cristo. Então ela bebe essa luz da luz de Jesus Cristo, que é a sua cabeça. Mas não só dos artigos sobre a pessoa de Jesus depende o artigo sobre a Igreja, mas também depende do artigo sobre o Espírito Santo, que vem imediatamente antes desse. Nós encerramos a meditação sobre o Espírito Santo na semana passada. Com efeito, diz o Catecismo, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi ele quem dotou a Igreja de santidade. Segundo a expressão dos padres, a Igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Crer que a Igreja é una, santa, católica e apostólica é inseparável do crer em Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Nós precisamos sempre reafirmar isso. A Igreja, ela está no núcleo da nossa profissão de fé, não como algo igual a Deus em dignidade. Consideramos sempre que a Igreja é criatura e Deus Trindade é Criador. Mas uma vez que a Igreja é desejada por Deus e é constituída como o corpo de Cristo, crer no Deus da revelação, nesse Deus que se mostrou Pai, Filho e Espírito Santo, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, necessariamente implica crer na Santa Igreja Católica. Mas o Catecismo, ele faz uma distinção que, na nossa tradução em português, nós não percebemos direito. Ele, ao se referir às pessoas da Santíssima Trindade, ele sempre coloca a palavra in, credo in. Esse in se refere ao Pai, se refere ao Filho, se refere ao Espírito Santo. Mas quando fala da Igreja,
ele não acrescenta esse termo in, ele simplesmente diz credo ecclesiam. Por quê? Nós cremos em uma igreja santa e não na igreja, para não confundir Deus com as suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs na sua igreja. Feita essa introdução, vamos começar a meditar o primeiro parágrafo que o Catecismo coloca sobre o mistério da igreja, que tem por título A Igreja no Desígnio de Deus. A primeira reflexão diz respeito às denominações e às imagens da igreja. A palavra igreja, ela deriva da palavra grega ecclésia, que tem origem no verbo ekalem. Esse verbo se traduz como chamar fora. E assim a palavra igreja, ela significa convocação. Chamar fora, chamar junto. Ela designa as assembleias do povo, que geralmente tem um caráter religioso. É um termo que foi frequentemente usado no Antigo Testamento grego para se referir à assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Assim, quando o povo de Deus se denomina igreja, ele está se reconhecendo como herdeiro dessa assembleia da antiga aliança. Nessa assembleia, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Mas existe também uma outra origem para a palavra igreja, porque nós estamos aqui seguindo uma linha latina, mas que também diz muito sobre a realidade da igreja. A palavra kyriaka, da qual deriva a palavra em inglês church, ou a palavra em alemão Kirche, e essa palavra kyriaka significa aquela que pertence ao Senhor. Então a igreja também, nesse sentido, ela se reconhece como algo que é inteiramente de Deus. Na linguagem cristã, a palavra igreja, ela tem 3 significados. Por um lado, ela se refere à assembleia litúrgica, ou seja, a comunidade que se reúne para celebrar o mistério do Senhor, mas também é utilizada no segundo sentido de comunidade local, ou seja, todos os fiéis que habitam uma mesma região. E um terceiro significado é a comunidade universal dos crentes, ou seja, todos os que professam a fé em Cristo em todo o mundo. Estes 3 significados, eles são inseparáveis. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Esse povo existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo a assembleia eucarística. A igreja vive da palavra e do corpo de Cristo, e assim ela se torna também o corpo de Cristo. Na Escritura Sagrada, nós encontramos várias imagens, várias figuras que são interligadas, pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da igreja. As imagens tiradas do Antigo Testamento, elas são variações de uma ideia de fundo, a ideia de povo de Deus. Já no Novo Testamento, essas imagens elas ganham um novo centro, pelo fato de que Cristo ele é constituído como a cabeça deste povo. O povo de Deus é o corpo de Cristo. E em torno deste centro se agrupam as imagens tiradas da vida pastoril, da vida dos campos, ou do trabalho, da construção, da família e também do casamento. Na Bíblia, nós vemos a igreja ser referida como o redil, do qual Cristo é a única e a necessária porta. Conferimos no discurso do Bom Pastor. Nós temos no capítulo 10 do Evangelho segundo São João. A igreja também é representada como a grei do Senhor. E Deus se apresenta como o pastor próprio dessa grei. Temos isso
em Isaías 40, versículo 11, em Ezequiel 34, versículos 11 a 31, mas também referido no mesmo texto de São João, no texto do Bom Pastor, no 10º capítulo desse evangelho. As suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, porém, incessantemente conduzidas e alimentadas pelo próprio Cristo, que é o bom pastor e o príncipe dos pastores, e que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Outra imagem que diz respeito à igreja dentro da Escritura Sagrada é a imagem da lavoura, ou do campo de Deus, como nós temos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nesse campo cresce a oliveira antiga, cuja raiz santa foram os patriarcas, e em que foi feita e se fará a reconciliação dos judeus e dos gentios. Isso nós podemos ver na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 13 a 26. Essa lavoura, ela foi plantada pelo viticultor celeste como vinha eleita. Vemos em Mateus 21, 33 a 43. Também em Isaías, capítulo 5, versículos 1 e seguintes. Cristo é a verdadeira videira que dá vida e fecundidade aos ramos. Quer dizer, que dá vida e fecundidade a nós, que pela igreja permanecemos nele, e sem o qual nós não podemos fazer nada, como ele afirma no Evangelho, João 15, versículos de 1 a 5, que tem a parábola da videira. Com frequência, a igreja também é chamada a construção de Deus. Podemos conferir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O próprio Senhor Jesus, ele se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, principalmente nos textos que dizem respeito à ressurreição. Como temos em Mateus 21, versículo 42, temos em Atos 4, versículo 11, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, uma referência ao Salmo 118, versículo 22. Sobre este fundamento, o Cristo, que é a pedra angular, a igreja ela é construída pelos apóstolos e dele recebe firmeza e coesão. Essa construção também recebe vários nomes. Ela é chamada, por vezes, a casa de Deus, como nós temos na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, na qual habita a família de Deus. Ela é também chamada morada de Deus no Espírito, como nós podemos conferir em Efésios 2, versículos 19 a 22. Nós temos também o termo tenda de Deus entre os homens, vemos em Apocalipse 21, versículo 3. E principalmente, templo santo, que é representado pelos santuários de pedra, é louvado pelos santos padres, e não sem razão, comparado na liturgia com a cidade santa, a Nova Jerusalém, pois nela nós somos, nessa terra, como as pedras vivas que entram na construção. Temos essa referência na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. No livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 2, nós temos a visão que o apóstolo recebe de contemplação dessa cidade santa, que na renovação do mundo desce de Deus, desce do céu, e está adornada como uma esposa enfeitada para o seu esposo. Por isso, a igreja é também chamada de Jerusalém Celeste e Nossa Mãe, como vemos na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, e é descrita ainda como a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, como nós temos no livro do Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 7, capítulo 21, versículo 2, versículo 9, capítulo 22, versículo 17. Cristo amou essa sua esposa imaculada e por ela ele se entregou a fim de santificá-la. Temos essa afirmação em Efésios 5, versículo 26. E associou-a a si por uma aliança indissolúvel, e incessantemente a nutre e dela cuida, como vemos em Efésios 5, versículo 29.
Então, por essas citações que nós fazemos aqui da Escritura Sagrada a respeito das imagens da igreja, nós vemos que a igreja não é qualquer coisa, não é algo que nós podemos dispensar dentro da nossa vida de fé. Ela está inserida no plano de Deus. Ela é anunciada dentro da palavra de Deus, na sua ligação com Cristo, que é a palavra divina. E nós vamos continuar a nossa meditação sobre a igreja na próxima semana, falando sobre a origem, a fundação e a missão da igreja.